galerinha, beleza? Como é que vocês estão nessa quarentena tão suave para mais uma aula de Física B? Lembrando que essa aula é da professora Tiffany e eu estou aqui cobrindo ela por enquanto ela não pode gravar. Belezinha? Beleza. Dito isso, então vamos lá para mais uma aula de hoje. Mais uma aula de hoje. A gente vai falar hoje sobre, então, curva de aquecimento. Que, bem, nas últimas aulas a gente vem falando de calor, como que a energia se passa de um corpo para o outro, aumentando sua temperatura e tal. E bem, hoje a gente vai falar alguns pontos sobre isso. Começando então sobre a curva de aquecimento. O que seria essa curva de aquecimento que a gente vai falar agora? Bem, quando a gente tem algum objeto, seja líquido, gasoso, sólido, qualquer coisa, quando a gente cede calor para esse objeto ele vai passando vai aumentando a temperatura dele, certo? Então, ele vai ganhando esse calor, ele vai ganhando essa energia, e com isso ele aumenta a temperatura dele. E como eu falei na última aula, conforme ele vai aumentando a energia dele, o estado dele também muda. Então, ele vai mudando do estado sólido para o estado líquido e para o estado gasoso, certo? Então, cada material ele tem uma propriedade diferente, ou seja, ele tem uma temperatura específica onde ele vai mudar esse estado, certo? Então, alguns objetos eles são líquidos até, sei lá, 50, 100 graus, enquanto outros ficam líquidos um pouco antes, ok? Ou um pouco depois. Como o caso de objetos metais, que, bem, objetos metais você tem que dar muito calor para ele, ou seja, você tem que ceder uma quantidade muito grande de energia, aumentar muito a temperatura dele, para que ele consiga trocar o estado dele. Então, por exemplo, o do ferro, ele vai conseguir trocar esse estado que ele está lá na casa de 1.000, 2.000 graus Celsius, às vezes até mais, ok? E enquanto outros materiais, eles estão líquido aqui no temperatura ambiente, ok? Então, isso é algo intrínseco de cada material. Cada material vai ter uma propriedade diferente, assim como se a gente mistura materiais. O povo da química pode falar um pouco melhor sobre isso, ok? Eles vão falar um pouco sobre mistura. Vocês devem ter aula com o professor Luiz sobre isso, sobre mistura, como que você separa uma mistura da outra, aumentando a temperatura. Alguns materiais eles vão virar líquido, outros vão virar gasoso, vão se separar e assim por diante, ok? Então, bem, no materialzinho lá que a Tiffany postou pra vocês, vai ter um gráficozinho, ok? Eu vou explicar um pouco sobre esse gráfico. Um pouco sobre esse gráfico. Nossa, eu dou umas perdidas, às vezes, nervosas. Então, o gráfico, basicamente, ele tem umas curvinhas assim, certo? E ele fala um pouco sobre o sólido e líquido no meio e o gasoso. Bem, a maioria dos casos, quando a gente estuda esse material que ele vai trocar de um estado para o outro, normalmente ele passa do sólido para o líquido e depois para o gasoso. Mas não necessariamente todos os materiais eles precisam fazer esse ciclo inteiro, ok? Aí. Alguns materiais eles passam direto do estado sólido para o estado gasoso. Por exemplo, o gelo seco, que é o CO2 congelado, certo? É o gás CO2, que eu esqueci agora o nome. Gás carbônico, isso. O gás carbônico, quando ele está congelado, e você cede calor para ele, ou seja, você dá energia para ele, então você aumenta a temperatura dele, ele não vira líquido, por isso que a gente chama ele de gelo seco, porque ele passa direto do estado sólido que ele estava, que era a pedrinha de gelo, direto para o líquido. Então, ele meio que pula essa etapa porque a parte líquida dele é uma temperatura muito, muito pequena. É como se fosse, tipo assim, ele passa de 0 graus para 0,01 graus. Entende? Então, tipo, essa passagem é muito pequena. Então, ele passa direto de uma temperatura para outra. Então, ele vai pulando, tipo, do sólido direto para o gasoso. Ou quando a gente cede muita energia de uma vez só. Como alguém já deve ter feito isso. Você pega aquela frigideira e deixa ela esquentando, esquentando, esquentando. E aí você joga só uma gotinha de água, a gotinha faz assim, ó, e vai direto para o estado gasoso. Então, isso ocorre também, ok? Mas é por conta da temperatura, porque a gente cedeu muito calor para ela em um curto espaço de tempo, beleza? Então, bem, a curva em tese é aquela lá, ok? É aquela curva bonitinha que vocês vão ver, que forma três garrinhas aqui, e o centrinho, ok? E bem, a gente tem alguns pontos, ok? Que eu vou falar para vocês aqui agora. O primeiro ponto, que é importante vocês saberem, é um pontozinho bem no meio de todas elas, que é um ponto bem específico de cada material e que é muito difícil de chegar experimentalmente. Então, é muito raro você conseguir chegar naquilo lá, porque é algo bem
pontual, sabe? Você tem que estar exatamente naquela pressão, naquela temperatura, com aquele volume de material. Então é bem complicado você chegar nesse ponto. Mas a gente chama de ponto crítico ou ponto de tríplice estado, que é quando você tem os 3 estados ao mesmo tempo. Então, o material que você está testando, ele consegue ficar sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo, porque ele fica meio que migrando de um para o outro rapidamente. Então, ele tá gasoso agora, ele muda para líquido, aí ele muda para sólido e volta para líquido. Então, tipo, ele fica oscilando entre esses 3 estados, ok? E os 3 ao mesmo tempo. Então, ele está lá trocando o tempo inteiro. É bem louco você ver isso em laboratório. E, se alguém tiver curiosidade, recomendo ver no YouTube. O YouTube tem alguns vídeos sobre isso. Que é vídeos basicamente feitos em laboratórios, normalmente laboratórios um pouco mais sofisticados, onde eles conseguem manter essa pressão e essa temperatura meio que constante e fica trocando esses 3 estados. É bem louco de se ver. Então, beleza. Dito isso, algumas coisas que eu posso falar sobre a curva de aquecimento, ok? A curva de aquecimento, como a gente vem falando nas últimas aulas, o calor é essa energia em trânsito, certo? Que flui de um corpo para o outro. E bem, tem 3 formas de você passar calor de um corpo para o outro, ok? A primeira forma é por contato. Então, você encosta em alguma coisa que está mais quente que você, ou seja, que tem uma temperatura maior que a sua, que tem uma energia maior, ok? E, bem, a energia, ela flui do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura, do que tem mais agitação das moléculas, lembrando que temperatura é a agitação das moléculas, para o que tem menos agitação de moléculas, pelo que tem menos calor, para o que tem menos temperatura, enfim, como vocês quiserem chamar. Então, como é que funciona essa troca de calor, essa troca de energia entre um corpo e outro? Bom, primeiramente, cada corpo ele vai transportar energia de uma forma diferente, ok? Por isso que a gente usa materiais diferentes para coisas diferentes. Alguns materiais, eles conduzem bem essa energia térmica, ok? Então, ele conduz bem você passar calor de um corpo para o outro. Normalmente, as panelas são assim, por isso que elas são de metais. Os metais são assim, no caso. Por isso que as panelas são assim. Por isso que os metais são assim. E as panelas são feitas de metais. Porque você consegue transportar... o metal, ele transporta muito bem energia. Então, ele consegue transportar o calor que vem da chama, ou do fogão de indução, enfim, a forma que você tiver para aquecer essa panela. Ele consegue transportar muito bem essa energia da fonte de energia, fogo, lareira, sei lá, para a comida que está dentro da panela, ok? Mas não só panelas, como outros materiais também são feitos de metal com esse intuito, ou não com esse intuito, mas que acaba ajudando ou atrapalhando, ok? Daí, quem for fazer o material que lute, né? Cada um com os seus problemas. Outra coisa também que é importante é a espessura. Então, quanto mais espesso é um material, mais difícil você consegue passar essa energia de um lado para o outro, ok? Vocês devem perceber um pouco disso, que algumas coisas, quando elas são mais espessas e elas são mais grossinhas, elas demoram mais para passar energia de um lado para o outro, ok? Então, por isso que normalmente algumas casas em países mais gelados são com umas paredes mais grossas, para que o frio que está fora demore mais para ele entrar lá dentro, e assim como o calor que está lá dentro demore mais para sair, ok? Então, mantendo a temperatura num tom agradável. Beleza, então, é isso sobre essa parte de transmissão. Mas outra coisa importante é a área, ok? A área também é algo muito relevante. Então, quanto maior a área de contato entre o corpo que está querendo passar essa energia e o corpo que está recebendo essa energia, ela influencia muito. Então, é a mesma ideia, por exemplo, de você pegar, sei lá, uma certa quantidade de gelo, ok? Você pega uma certa quantidade de gelo. Você pega um gelo sólido e pega um outro que você quebra em vários pedaços, ok? A área desse gelo que você quebra em vários pedaços vai ser um pouco maior. Porque, bem, você imagina aqui um quadrado, certo? A gente tem um quadrado aqui. Um cubo, no caso, que é em 3D, então, um quadrado aqui. Nossa, eu tô horrível. Isso, um quadrado. E tem profundidade, ok? Então, eu tenho uma pedra de gelo aqui. Se eu quebrar ela em vários pedaços, ela vai ter uma área maior, porque aquelas áreas que estavam dentro do gelo, eles vão começar a também entrar em contato com o que tiver para aquecer ele. E bem, essa mesma massa, ok? Então tem a mesma massa de gelo, ok?
a mesma massa de... Bem, a mesma quantidade de energia que tinha antes, porém a área de transferência dessa energia de fora para dentro do gelo vai ser muito maior. Então, a mesma massa de gelo, ou seja, a mesma quantidade de energia que ela tinha, ela vai conseguir receber mais energia mais rápido. Ou ela vai perder esse frio que ela tem mais rápido, ok? Bem, outra forma então de transportar calor de um corpo para o outro é por convecção. Por convecção, normalmente é mais fácil em líquidos e em sólidos, em líquidos e em gás, ok? Que é quando um gás um líquido, ele vai andando, digamos assim, andando de um lugar para outro. Por exemplo, chuvas e vento. Os ventos normalmente são bem ocasionados por isso. O pessoal de geografia também aqui do cursinho vai conseguir explicar um pouco melhor quanto a isso. Mas basicamente o que acontece é que você tem zonas mais geladas, que normalmente ficam nos polos do planeta, então na partezinha de cima aqui, lá onde é que tem os ursos polar, na Coca-Cola também, e Papai Noel. E embaixo onde tem os pinguinzinhos e a Antártica lá bem bonitinho, ok? Então essas duas zonas polares do planeta, eles têm uma temperatura mais baixa, então eles têm uma quantidade de calor menor que, por exemplo, os trópicos e o próprio Equador, que fica bem no centro da Terra e tem uma quantidade de raios solares maiores. Então, eles têm mais energia chegando ali proveniente do Sol. Então, a temperatura dali é maior, ok? E o que acontece normalmente é que, como ele é maior, quanto maior quanto mais energia ele tem, como eu falei, energia é as moléculas se batendo. Então, quanto mais energia, mais espaço entre essas moléculas vai ter. E quanto mais espaço, mais ele expande e fica mais leve, digamos assim. Então, o ar mais leve, entre aspas, que tem uma menor quantidade de matérias ali e mais espaço, ele fica no centro da Terra. Centro da Terra. Centro não. No Equador da Terra, isso. Que fica mais ou menos, você pensando, tipo, o mapa aqui seria mais ou menos aqui no centro, ok? No Equador. Então, as massas de ar polar, elas sobem, certo? Porque como elas estão mais juntas, por ser mais frio, o ar pesado, o ar leve, no caso, que seria esse ar mais quente, ele abre mais espaço para a ozona mais leve entrar, ok? Bem, é mais ou menos assim que funciona na troca de ar, ok? Daí, conforme eles vão passando um pelo outro, ou seja, eles meio que vão se encostando, e assim vai transportando energia de um para o outro. Assim também funciona, por exemplo, um pouco mais simples, quando nós estamos aqui, ok? Então, o que acontece é que o ar, que está aqui mais ou menos próximo à superfície, ele acaba sendo aquecido pela própria superfície da Terra. Então, o ar sobe, esse ar quente, ele vai subir, vai lá para cima, vai formar as nuvens e tal. E o ar que estava lá em cima, e lá em cima é um pouco mais gelado, um pouco mais frio, ele desce, ok? E então ele fica nessa troca, o ar quente aqui da superfície subindo e o ar gelado aqui das nuvens, do céu lá em cima, ele desce, ok? E nessa troca aqui eles transportam calor um para o outro, daí a hora que o ar gelado chega aqui embaixo ele esquenta de volta e sobe e fica nessa troca infinita. E por último, mas não menos importante, é a forma de radiação, que basicamente é quando você tem um corpo, um objeto, fornecendo calor. Eu vou dar o exemplo da fogueira, por exemplo. Você tem uma fogueira acesa lá, que está fazendo foguinho e tal. E bem, você não precisa encostar na fogueira para você pegar esse calor para você, ok? Então você não precisa estar lá, em cima da fogueira, assim, em cima dela, bem assim, para você estar recebendo o calor dela. Você consegue receber o calor dela um pouco distante, ok? Então um pouco, sei lá, dependendo da fogueira, até 1 metro, 2 metros de distância dela, você consegue sentir que ela está com aquele calor. Você consegue sentir aquela temperatura aumentando dela, ok? Ou, um caso um pouco mais, que a gente vê um pouco mais comumente, é o próprio Sol. O Sol não está encostando na gente, certo? Então, o Sol está distante. O Sol está mais ou menos 8 minutos de luz daqui. Então, ele está longe pra caramba daqui. E mesmo assim, a gente consegue sentir esse calor que ele irradia para nós, ok? Então, a forma de radiação de calor vem nesse sentido na distância. Então, mesmo distante, você consegue enviar calor e receber calor de alguma coisa, ok? Então, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí embaixo aí. Acho que é aqui. Ativa o sininho aqui.
e valeu!